Família na Real está de volta hoje falando sobre paternidade, acolhimento, afeto e inclusão. Estou recebendo 2 convidados especiais, nosso parceiro do programa, Dr. Elton Costa, e a filha dele, Mariana, de 12 anos. Elton, muito obrigada mais uma vez por dividir esse espaço com a gente. Esse bate-papo está muito, muito importante. Obrigada de verdade por você compartilhar a sua história aqui, da Mariana. Eu me sinto muito honrada por fazer parte disso e você trazer de forma tão genuína tudo isso que você vive com sua esposa. Agradeço também de coração. Elton, eu vou falar aqui de um tema que a gente não poderia deixar de falar. A gente sabe o quanto que existe ainda preconceito, o quanto que a sociedade, as pessoas, por desconhecimento às vezes, por despreparo, tem preconceito ou julgamentos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? De como você, se já aconteceu algum fato desagradável nesse sentido, na escola, na sociedade, enfim, até na família, às vezes a gente, até e principalmente por vezes na família, a gente ouve. E como é que você foi enfrentando tudo isso? Essa temática realmente, esse ponto é bem interessante, Rosa, e também, né, tanto quanto sensível. A Mariana, por exemplo, quando o diagnóstico dela, algumas pessoas, alguns familiares, né, disseram, mas ela nem parece que é autista, né? E aí, obviamente, isso não é por maldade, isso é por desconhecimento, né? Durante muito tempo, se estigmatizou que o autista, né, a pessoa autista era aquela que guardava ou que tinha externava, né, o autismo daquelas maneiras clássicas, que era o balançar o pêndulo, o balançar de mãos, né, aqueles estereótipos que caracterizavam, que mostravam de longe, ó, aquele ali é uma pessoa autista. Com o passar do tempo e com, né, o diagnóstico abrangendo uma gama maior de pessoas, de situações, obviamente nem todo autista tem aquelas características, né? E para muita gente, a Mariana não tinha, e para muita gente ainda não tem, quem não conhece, não sabe da história dela, cara de autista, né? Tanto que tem, inclusive o perfil da neuropediatra dela, que é o nem parece.tea, né? Porque ela também tem 2 filhas que não parecem autistas, né? Fisicamente falando, se você levar em consideração aquele estereótipo do autista, entre aspas, clássico, né? Então ela até, de uma forma até lúdica, trata sobre essa temática, né? Que nem parece autista, não tem cara de autista, né? E então nós sofremos, entre aspas, nós vivenciamos isso no seio da família, a gente vivencia isso no dia a dia, em muitas situações. Por exemplo, vai fazer um exame de sangue, não é? Se não estiver identificado com cordão, para a pessoa que está lá entender por que ela é prioridade, vai pegar a senha de prioridade. E mesmo assim, pelo fato dela não ter nenhum daquele estereótipo, ela sentar e ficar super tranquila, tem gente que torce o nariz, né? Por quê? Porque acha, se ela essa aqui não precisaria entrar na frente dos outros na fila. Sim. Né? Não tem por que ela ser prioridade. A gente vivencia isso. Tanto é que a gente educa a Mariana no seguinte sentido: você vai lançar a mão da sua prioridade quando necessário, claro que vai. A lei lhe permite, a lei lhe garante esses direitos, ok. Mas se for uma situação que não, para você, não seja desconfortável, não demande você lançar a mão disso, tranquilo. Exemplo, a gente tem a carteirinha de estacionamento para vaga de pessoa autista. Sim. A carteirinha tem o nome dela. Então, se eu estiver sozinho no carro, se a mãe dela estiver sozinha no carro, a gente não usa a vaga. Sim. Certo? Se a Mariana estiver conosco no carro e existirem outras vagas disponíveis, a gente não utiliza a vaga.
apesar da lei nos garantir, mas a gente sabe que tem outras pessoas inseridas no espectro do autismo que demandam mais suporte, que precisam mais daquela vaga do que a gente, do que a Mariana. Isso. Né? Aproveitando essa história da vaga, isso é até engraçado. Nós estávamos indo a um eu não sei se, não digo que é padaria, empório, enfim, que tem ali perto do shopping, e nós estacionamos na vaga. E ela desceu, estava sozinha com a Mariana, ela já vai no banco da frente, ela desceu, e enquanto eu descia, aí nós arrodeamos o carro e caminhamos em direção à entrada. Tinha um senhor que estava pegando o carrinho. E eu notei que ele estava olhando para o segurança do estacionamento e apontando assim para a gente, como quem diz, oxe, vai parar na vaga de autista? E eu tinha colocado o cartão, só que ele não viu de lá, né? Eu fui me aproximando dele e ele começou a olhar para mim com um olhar meio zangado, né? E eu entendi. E eu disse, não, fique tranquilo. Ela é autista e o cartãozinho está lá. Aí ele veio pedir, desculpa. Ou seja, ele ainda está né? Sim. A referência que ele tem de pessoa autista é aquele autista do Flap ou do Batido. Até filmes, né? Isso, né? Filmes. Como você bem pontuou, é uma situação que passou a ter uma amplitude maior. E talvez antigamente eram só essas pessoas, que a gente sabe que tem filmes que... Sim. E aí quando a pessoa não tem próximo, né, a você, da sua família, acaba que ela não se informa de nada, não tem conhecimento de nada. E inclusive eu até aproveito aqui a pergunta para falar, você abraçou mesmo, né, Elton, assim, o tema, hoje você dá palestra sobre o tema, eu quero até que você fale, porque é muito importante a gente conscientizar as pessoas da necessidade de se informarem, não só quando a gente tem alguém próximo, não é, Elton? Porque, por exemplo, pessoas como eu que trabalho no serviço público, eu tenho obrigação de estar preparada e capacitada para atender uma pessoa TDAH com autismo. E como eu, tem várias, em supermercados que atendem, lojas que atendem. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa percepção aqui no programa. Isso, Rosa. O conhecimento, né, acerca do espectro do autismo, ele é uma questão necessária, né? Você bem pontuou. Você pode não ter na sua família, mas hoje o último dado era 1 para 36, salvo engano, né? Então, a tendência é que cada vez mais tenhamos pessoas diagnosticadas. Cada vez mais nós teremos adultos diagnosticados, né? Eu tenho um amigo meu que eu até brinco, a gente estava conversando um dia desse e eu fiz algumas perguntas para ele. O filho dele mais velho foi diagnosticado, o mais novo está em fase de prospecção, né, de busca de diagnóstico. E ele, né, na última consulta que ele foi, ele na fase da negação, ele dizia, mas eu era desse jeito. A neuro disse, olha, seu filho assim, assado. Eu era desse jeito. Ele falou tanto eu era desse jeito quando era criança, que ela olhou para ele, parou e ficou olhando. E ele disse, o que foi? Você está esperando o quê para ir atrás do seu diagnóstico? No começo ele contava essa história zangado. Hoje ele já, às vezes eu estou conversando com ele, perguntando uma coisa, ele já sei, já vai dizer que eu sou... Eu digo, não estou dizendo nada. Né? Se você está feliz, assim, tranquilo. Mas esse conhecimento, as pessoas precisam tê-lo mais, até para tirar esse estereótipo daquele autismo mais antigo, né, que a gente acostumou. Ainda, nossa, por mais que a gente fale muito, se escute muito, mas às vezes a percepção que eu tenho, eu estava até conversando com os colegas de comissão, eu participo de uma comissão nacional relacionada ao direito dos autistas, e eles disseram a percepção é a mesma em todos os estados, que a gente que está dentro fala muito, mas às vezes a gente percebe que está numa bolha. E a sociedade, de um modo geral, ainda conhece muito pouco. Né? Conhece muito pouco. Os órgãos públicos ainda estão se adaptando. A gente tem uma parceria grande com a escola, a gente dialoga muito, né, para tentar melhorar o aprendizado, o processo de aprendizagem da Mariana. A gente sabe que é uma via de mão dupla. E eu converso muito com a coordenação, com a direção, digo, olha, eu entendo, isso é uma coisa nova.
né? Não dá para você querer de um dia para o outro, e aí quando a gente fala de um processo educacional, sei lá, 5 anos não é muita coisa, que as escolas em 5 anos mudem tudo e se adaptem da forma, fique perfeito, né? Tudo redondinho da forma que tem que ser. Se tem 5 crianças neurodivergentes na sala, um TDAH, um TOD, um TPOC, um autista, tem que as adaptações para todos, porque precisam ser diferentes. Sim. As necessidades de aprendizagem que a Mariana tem não são as mesmas da coleguinha dela ao lado, que também é autista. Mas a gente sabe que isso é um processo. A gente sabe que isso vai sendo construído, né? E a educação, a informação é o primeiro passo. Por exemplo, no nosso contexto, né, do sistema de justiça, já tem um protocolo do CNJ para atendimento específico para as pessoas autistas no Poder Judiciário. Ele precisa ser respeitado. Nem sempre se respeita, mas ele precisa ser respeitado. Eu estou desenvolvendo, né, eu participo de uma comissão do CNJ, e aí eu estou desenvolvendo para ver se a gente consegue implementar um protocolo de capacitação de magistrados e servidores para ter conhecimento mínimo sobre o espectro do autismo. Né? Não a parte jurídica, mesmo, né? Não a parte jurídica, porque os direitos das pessoas é fácil, você olha lá na lei e você vê. Sim. Mas para eles conhecerem minimamente a diferença de suporte, comorbidades, né? Porque a gente que é da área jurídica, a gente não sabe. Né? Eu só aprendi porque eu fui atrás, ninguém me ensinou. E além dessa minha vivência de pai, eu também atuo numa vara que é de infância e juventude, além de família. Então, também tem demandas contra o plano de saúde, contra o município, contra o Estado, né? Então, eu consigo orientar o magistrado, dizer, olha, essa mãe está pedindo isso, esse pai está falando que é isso, deixa eu olhar aqui os documentos. É isso mesmo. Ele não tem conhecimento, ele não foi capacitado. Os tribunais não capacitam magistrados, não capacitam servidores sobre essas questões, né? Então a gente está nessa luta e eu espero que nos próximos 2 anos, que é o período que o conselheiro lá que também é dessa comissão, que é inclusive aqui do Piauí, que está nos dando esse suporte, essa oportunidade, né? A gente espera que a gente consiga evoluir nesse sentido. Excelente. E Elton, agora eu quero falar de coisas boas. O que sua filha, o que a Mariana já te ensinou sobre a vida, amor, paternidade, que talvez nunca você tivesse descoberto, se ela não fosse exatamente como ela é? Rosa, aí eu até me arrepiei. Estava lembrando aqui da homenagem na escola, e foi uma situação interessante. Um dia antes, um determinado dia da semana, eu fui buscá-la, né? E aí a coordenadora me encontrou e disse, seu Elton, eu queria saber se eu podia, nós vamos fazer uma homenagem aos pais, a gente quer entrevistar alguns pais. E aí eu pensei no senhor, na série da Mariana, o senhor pode vir? Eu posso. Tá bom, vou lhe mandar uma mensagem dizendo qual é o dia e o horário. Ok. No dia anterior, ela disse, vai ser na sexta-feira. Na quinta-feira, a mãe dela disse, eu vou ali com a Mariana. Só disse assim. Aí eu disse, mas pra onde? Não, eu vou resolver uma coisa da gente. Não se preocupe, não. Tá bom. Foram. Na sexta-feira eu tô de saída, né? Aí ela diz assim, aí a mãe dela diz, olha, não se permita se emocionar, fique tranquilo. Aí eu disse, uma entrevista, beleza. Me botaram lá numa sala, e quando eu sentei, pensando que era para falar alguma coisa de processo educacional, soltaram um vídeo da Mariana. E aí, só de lembrar, já me emociona de novo. E aí, obviamente, eu não resisti, né? Eu fui às lágrimas. E aí, depois a gente ficou conversando lá um pouco sobre isso. E aí, que tem a ver com o que você está me perguntando, né? Primeiro, que a paternidade... Mas agora eu quero saber o que tem nesse vídeo. Conte pra gente. Perguntaram, a Mariana disse. Isso, perguntaram para ela, né? Era para ela falar. Sim. Né? Como era o pai dela e tal. E aí ela... Só esclarecendo que a Mariana não quis saber de microfone, por isso que nós estamos aqui conversando com ela e a gente deixou ela à vontade aqui, por isso que o Elton aqui vai responder. E aí as crianças diziam como eram os pais, o que é que elas sentiam. E aí ela falou, né, que eu era um amigão, que a gente, né, escutava as mesmas músicas, né, que a gente dançava. A gente tem algumas brincadeiras, né, a gente gosta de compartilhar momentos, né. Ela não é muito, você perguntou ali no começo, né, se ela assiste televisão, YouTube, ela não é muito de
inclusive por conta do TDAH, né? Ela não gosta, ela não assiste muito, né? Para dar concentração, você falou. Então, por exemplo, questão até no aprendizagem, ela precisa estudar, ver algum vídeo da escola e tal, a gente fraciona em vídeos curtos, né, e tal. Mas enfim, ela foi falando, né, o que ela achava do pai dela, que era um amigão, que amava e tal. E aí eu até falei lá na hora, até saiu no vídeo, eu digo, olha, eu não estava preparado para isso, né? E realmente não estava. Mas a paternidade, ela muda, né? Ela muda a vida, tanto quanto a maternidade, obviamente, não tenho parâmetros para dizer se é a mesma coisa, né? Mas eu posso falar da minha experiência. A paternidade atípica, né, a paternidade da Mariana, ela veio para mudar paradigmas em relação à minha pessoa, né, à minha existência. Eu costumo dizer, a Mariana ela só não me fez pai, somente pai, né? Ela me fez uma pessoa realmente melhor, né? Me fez entender, conhecer e saber que pessoas têm suas diferenças, pessoas têm suas particularidades, né? E que a gente precisa entender, conhecer, respeitar, né? Saber conviver. E isso melhorou demais a minha vida, mas melhorou mesmo, né? Hoje quando eu fazendo aqui uma retrospectiva rápida da minha vida antes da Mariana, eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu não tenho nem dúvida disso. O tanto que essa adolescente, né, agora me ensinou sobre a vida, né, sobre humanidade, sobre ser humano mesmo. Eu costumo até brincar, eu digo, eu acho que eu virei cidadão, né, RH, CPF, depois da Mariana. Maravilha. Bem, pessoal, então ser pai de uma criança autista é entrar num mundo onde os códigos são outros, mas o amor é o mesmo, ou até maior. A presença do pai faz toda a diferença. E quando esse pai decide viver essa jornada com consciência, entrega e amor, ele se torna instrumento de transformação, não só dentro da própria casa, mas também na sociedade. Elton, meu amigo, parceiro, muito, muito, muito obrigada por dividir com a gente sua história com tanta sensibilidade, coragem, verdade. Eu acredito que foi valioso esse programa. Agradeço a Mariana também por estar aqui conosco e logo, logo nós estaremos juntos. Rosa, muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade de conversar sobre essa temática, tá? E é isso. Estou até emocionado. Obrigadão. Nós temos certeza de que esse programa vai inspirar muitos pais que no início ainda estão no processo de negação, que se sentem perdidos diante de um diagnóstico inesperado e também acolher muitas famílias que precisam se sentir compreendidas e representadas, porque esse é o maior papel do Família na Real, informar com profundidade e acolher com empatia todas as realidades possíveis do universo das famílias. A você que nos acompanha, o nosso convite: acolha as diferenças, ouça sem julgamento e compreenda que a inclusão se constrói todos os dias, começando pela escuta e pelo afeto. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.